Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 178. Esse é o podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do Deezer, do iTunes ou dos óculos escuros que você vai precisar para chegar ao Dallas, do seu chapéu de vaqueiro. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma edição de pré-jogo. A gente chega para essa semana 9 para enfrentar o Dallas Cowboys, encerrando essa pequena tour que o Steelers está fazendo fora de casa. A gente já visitou o Titans em Tennessee, saímos com uma vitória. Visitamos o Ravens em Baltimore, saímos com uma vitória. Segue a sequência invicta dos Steelers, estamos em 7-0. E agora tem uma sequência de 3 jogos que, em teoria, em muita teoria, a NFL é esse mundo super teórico. São 3 jogos mais simples, tá? É o Cowboys agora em Dallas, o Bengals em Pittsburgh e, na sequência, o Jaguars em Jacksonville. 3 times que estão brigando bem na parte de baixo da tabela, 3 times que ainda estão muito abaixo do nível de NFL. Dallas pelas lesões, e os outros 2 ainda por remontagem, seja ela no início ou ainda na fase de dispensa. Mas vamos focar nesse jogo aqui com Dallas. É um time que realmente está muito remendado. O Dak Prescott estava comandando um ataque excelente, e aí o Prescott com o Zeke Elliott, com o grupo de 3 recebedores que eles têm, que é muito forte, CeeDee Lamb, o calouro, estava liderando a equipe, liderando a liga em recepções para calouros. O Amari Cooper é um excelente wide receiver número 1, e o Michael Gallup é um excelente wide receiver número 2, um cara que consegue big plays muito fácil, tem recepções longas muito boas. Então esses caras acabaram sofrendo com a lesão do Dak Prescott, uma lesão muito séria, que já coloca ele fora da temporada inteira. Pela primeira vez em muito tempo, o reserva era uma pessoa confiável, de experiência na liga, o Andy Dalton. Mas Dalton também não está disponível, ele sofreu uma concussão e depois foi colocado na lista de reserva para Covid e não deve ser liberado para esse jogo. O quarterback número 3, e aí vocês podem relacionar com a temporada do Steelers 2019, né? Se a gente jogou com Mason Rudolph e Doug Hodges, eles teoricamente jogariam com Andy Dalton e Ben DiNucci, calouro de 7ª rodada, mas DiNucci foi tão mal em prime time contra o Eagles, o último Sunday Night Football, que o Cowboys já desistiu do projeto DiNucci por hora e já acionou o 4º quarterback, que estava no Practice Squad, é Garrett Gilbert, ano passado estava no Cleveland Browns, tem experiência de um joguinho ou outro só, e trouxe de volta um conhecido deles, Cooper Rush, que já estava pelo Practice Squad do New York Giants, ali a parceria com o antigo técnico de Dallas, né? Levou o jogador dele para lá. Mas tá entre esses 2, Garrett Gilbert e Cooper Rush. Ainda não temos a definição exatamente de quem será o titular. E assim que isso estiver, você vai encontrar lá no nosso Twitter, @BlackYellowBR. Qualquer um dos 2 que venha, primeiro que é um nível muito abaixo de um quarterback titular da NFL como o Dak Prescott. Tá? Segundo que e aí pode ser uma vantagem para Dallas, é um jogador desconhecido. Você não sabe o que vai vir desse tipo de jogador. Você pode até ver uma combinação dos 2 em pontos específicos do jogo. Porque como saber o que é que o Dallas vai aplicar, né? Já que eles estão numa situação tão abaixo, tão no fundo do poço, pode vir qualquer um. Aí você pensa, bom, pelo menos o resto do ataque tá muito ok. Aquela linha ofensiva de Dallas é muito, muito forte. Não. O Tyron Smith tá fora, Zach Martin tá fora, Travis Frederick tá fora, left tackle, right guard e center. Os 3 estão fora do jogo. Então você tem reservas até na linha ofensiva. Tem até um que se destaca, mas a expectativa também é ter confrontos muito mais fáceis, principalmente para nossa linha defensiva, que é uma DL de altíssimo nível. Então esse duelo aqui tem toda a expectativa para ser uma vantagem enorme para os Steelers. Por outro lado, a defesa do Cowboys está muito debilitada em nível até. O Mike Nolan está sendo bem crucificado até como coordenador defensivo do Cowboys. Então pode ser um jogo de recuperação
para o nosso ataque. Pode ser um jogo em que James Conner apareça melhor, pode ser um jogo em que os nossos wide receivers apareçam melhor, por exemplo, mais aparições de Deontay Johnson, do Juju Smith-Schuster, oportunidade para o Chase Claypool. Não quero dizer que nenhum deles esteja mal, é que os Steelers têm tido meio que um revezamento. Em cada jogo, um deles se sai melhor. Esse pode ser um jogo com mais espaço para todos, tá? Então, a gente deve olhar com esse tipo de cautela. Pelo nosso lado, Tyson Alualu não vai jogar, mas Cam Hayward não tá nem listado no Injury Report, ou seja, deve ir para o jogo. Então, Isaiah Buggs deve assumir essa vaga na linha defensiva, que não foi de todo mal quando jogou contra o Ravens. A gente não deve ver os mesmos espaços que foram cedidos para Baltimore sendo cedidos aqui para Dallas, porque o nível é completamente diferente, tá? O Ravens era um dos melhores ataques corridos de toda a liga. O Cowboys está bem longe disso. Então a gente pode ver também uma recuperação desse nosso setor. A gente pode ver realmente um jogo muito bom. O que vale não entrem com a expectativa de jogo ganho. O que a gente gostaria muito de ver é um jogo sem sofrimento. É um jogo resolvido com relativa tranquilidade. Essa poderia ser uma hora em que o Steelers finca o pé para dizer que é realmente uma grande equipe dessa temporada na NFL, porque vencer é muito difícil na NFL, mas existem algumas oportunidades em que você tem que aproveitar. Você não pode crucificar o Steelers se ele só vencer e não golear, não atropelar. Mas se existir essa oportunidade, eu acho que o Steelers tem que realmente ir para ganhar sério, ganhar forte. Tá? Não contem com isso, mas seria uma grande oportunidade. Beleza, já fiz essa abertura grande demais, só dizer para vocês que a sequência do programa, a gente vai ter um papo meu com o Gustavo, da Nação Cowboys Brasil. Ele vai apresentar pra gente o que é que tá acontecendo lá com essa equipe de Dallas nessa temporada. E na sequência, os palpites do Germano e do Kaique, do Germano, para expectativas para esse jogo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, o Instagram, @BlackYellowBR, acompanhar o canal no Telegram, t.me/BlackYellowBR também, toda essa cobertura jornalística que a gente tem dado sobre a equipe de Pittsburgh. Não esquece de continuar acessando fambonanet.com.br, é a casa do Black Yellow na internet, é onde você encontra não só o Black Yellow, não só o Fambonanet falando da NFL como um todo, mas 48 podcasts cobrindo a NFL, a NBA, a MLB e a NHL. Tá? É legal deixar esse recado para quem nos abriga aí pela internet. E segue o podcast se você ouve pelo Spotify, deixa 5 estrelas se você ouve pelo iTunes, deixa um recado. É sempre bom para que a gente continue subindo e aparecendo muito bem nos rankings. Então fica aí com o restante do programa, meu papo com o Gustavo e os palpites do Kaique Germano. Um grande abraço. Para dar esse panorama para a gente sobre o que esperar do Dallas Cowboys nessa partida, tem o Gustavo, da Nação Cowboys Brasil. Tudo certo, Gustavo? Tudo certo, Danilão. Tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Esse jogo tem uma grande expectativa, não no melhor sentido da palavra, porque, teoricamente, o Dallas está longe de ser um grande time que esperava para essa temporada. Já tivemos a lesão do primeiro quarterback, Dak Prescott, o Andy Dalton ficou fora por concussão, depois por Covid, acho que aí você pode até me confirmar. O terceiro quarterback foi um desastre em prime time, em jogo de divisão, e aí potencialmente a gente vai ver o quarto ou quinto quarterbacks, que aí como é que tá essa disputa do Garrett Gilbert ou do Cooper Rush trazer de volta? A gente precisa começar já nesse ponto bem triste para a torcida. Cara, como você já disse aí, a questão do Dak deu aquela bad no time, até porque nós estávamos tendo um ataque assim absurdo. O que a defesa não fazia, o ataque fazia até demais. E com a lesão do Dak, aí vem aquele turbilhão de coisas, né? Efeito dominó. Tyron Smith fora, logo na sequência a concussão do Zach Martin, o Zeke sofrendo fumbles e tal. Todo mundo naquela vibe boa. Beleza, primeira vez que a gente tem um backup, não à altura do titular, mas com boas perspectivas no caso do Dalton. Entrou em campo, não fez bosta nenhuma. E semana passada, nosso glorioso Ben DiNucci não fez nada. Deve ser ruim, ele tem que melhorar muito. E essa semana, sempre erro o nome dele, é Ben Galbert, agora você vai me corrigir. Sempre é aqueles nomes bem insignificantes. E o Cooper Rush trouxemos de volta e nas conversas
que a gente tem aqui, principalmente nos grupos de WhatsApp, com os torcedores do Cowboys do Brasil, a esperança é que o Cooper Rush não entre em campo, que o Blaine lá, eu esqueci sempre o nome dele. Garrett Gilbert, uma hora eu vou aprender, ó, pra você ver a insignificância do rapaz para um torcedor dos Cowboys. A gente espera que ele entre em campo e 95% das jogadas ele só receba o snap e entrega a bola pro Zeke, pro Pollard, ou se tiver na linha de gol, se o Anton Woods, que às vezes entra ali para empurrar o L, empurrar tudo pela frente, que eles entrem e ele não faça passe, porque tá uma coisa vergonhosa, não tem muita esperança. A expectativa é que a gente não perca de muito e vamos ver, a gente é zebra total, até meio sem o que falar e o que fazer. A gente tá parecendo um torcedor dos Dolphins ano passado, estamos num tanque danado depois de tudo. Pois é, você falou aqui que teve uma lesão do Tyron Smith, teve uma lesão do Zach Martin. Eu suponho que os reservas também estejam longe de estar no nível que tradicionalmente a OL de Dallas fica. Cara, por incrível que pareça, né? O nosso center, né, o Beards, que a gente draftou esse ano, se não me engano, foi na terceira rodada, exatamente. Foi a terceira ou quarta rodada. Isso. A primeira foi o Lamb, a segunda foi o Diggs. Agora eu não me recordo se ele foi na terceira ou na quarta rodada. Esse foi a terceira, a quarta foi o Anai. Então, ele tá sendo uma grata surpresa, porque ele substituiu, né, o John Looney, que teoricamente seria o substituto do Travis Frederick, que também se lesionou. Eu acabei esquecendo de citar ele no boletim anterior. A nossa Noel estava um queijo suíço, e ele substituiu, e por incrível que pareça está sendo uma surpresa, porque recentemente nos estados que a gente estava dando uma olhada, aqui os famosos Power Forward da vida, ele estava ranqueado como um dos melhores centers em relação à proteção ao QB ou à corrida. Agora me faltou, porque isso foi antes da rodada de semana passada. Eu sei que ele estava uma grata surpresa, que ninguém esperava, e pelo menos nisso tá potencial futuro, porque sem o Zach Martin na linha e um center ali que é novato, porém é um bom potencial assim de futuro, eu acho que a OL do Dallas, das 5 melhores da liga no início da temporada, você pode colocar como uma das 5 piores. É verdade, também não tem OL que resista a perder 3 jogadores desse nível, Tyron Smith, Zach Martin e Travis Frederick. Não tem como esperar muita coisa saindo daí. Ainda em termos de ataque, em papel, claro que a gente sabe que o Zeke é o grande nome, mas o grupo de wide receivers também é muito forte. O CeeDee Lamb, o Michael Gallup e o Amari Cooper. Qualquer um dos 3, se receber espaço, pode fazer um estrago muito grande. O Steelers é bem suscetível a big plays. Como é que está a distribuição nesses 3? Os 3 têm se saído bem? Alguém está mal? Então, até a lesão do deck, os 3 estavam muito bem. Ali o CeeDee Lamb jogando ali entre o primeiro e o segundo nível da defesa, o Gallup fazendo aqueles catches absurdos de big play, e o Lamb dominando as recepções entre os calouros, né? Porém, depois da lesão do deck, o Dalton pouco mostrou, porque teve a concussão e depois a questão do Covid. E na semana passada, o Gallup dos 3 foi basicamente o acionado. O Amari Cooper saiu puto da vida, porque sabe do potencial que ele tem, os números que está tendo nos últimos 2 anos aí, e o Lamb também caiu drasticamente os números dele. Acho que semana passada, se ele teve 1 ou 2 recepções, foram muito. O jogo foi tão feio, mas tão feio, que até esse tipo de coisa eu acabei nem me atentando muito aos números. Eu sei que o Gallup ele meio que atribuiu todos os passes direcionados na semana passada pelo Ben. Agora, essa relação de big play, né, que você citou, a defesa dos Steelers é ser suscetível a big plays. Eu entendo que para acontecer isso, nem que a gente tem que colocar aquela maquininha lá, aquela máquina que dispara bolas, devem lançar melhor que o Cooper Rush e o que o... Caramba, esqueci o nome do QB de novo. O Gilbert, então. Lance melhor do que ele, porque só assim para acreditar que vai ter uma big play. Ou se não, aquela coisa, lança um screen e a OL e os demais wide receivers saem rebocando e contar com as pernas e as jardas após a recepção, que isso daí, tanto o CeeDee Lamb e o Amari Cooper são absurdos. O Amari Cooper é uma coisa assim absurda. Acho que a única probabilidade de big play deles seriam nessas condições, porque depender de passe em profundidade, em ela viajando mais de 20, 30 jardas, eu não vou dizer impossível, mas é bem improvável. Pois é, embora a gente aqui saiba como é a vida com um terceiro quarterback, né? Afinal, ano passado, Ben Roethlisberger machucou,
Mason Rudolph machucou também, a gente teve que entrar com Duck Hodges em campo. Esse espectro de reservice, assim, a gente não precisou atingir. Mas mesmo com todos esses problemas de ataque, o grande vilão, apontado pela torcida pelo menos, da temporada é Mike Nolan em sua defesa, né? Acho que dá para ir um panorama geral da defesa. A DL tinha muito investimento, Dontari Poe, Jerry McCoy, o Neville Gallimore foi draftado vocês também, né? Isso, Gallimore, além você coloca aí também a chegada do Griffin, D-Law, Taron Crawford, o nosso garoto da segunda rodada do ano passado, nosso B.B. Johnson, que até agora o Tristan Hill, que para mim tá sendo um bust da vida. Então a gente tinha uma perspectiva muito boa, porém o Gerald McCoy se machucou nos treinos de intertemporada, Dontari Poe foi cortado, Griffin trocado, tá? Esse queijo suíço, daí vem o efeito dominó, né? E o Mike Nolan, se ele é coordenador defensivo, eu sou astronauta, como dizem. Pois é, cara, muito difícil. Até esse jogo esse Thursday Night Football com o 49ers que eles estavam mostrando, tinha as estatísticas de quando o Mike Nolan foi head coach lá do 49ers, ou coordenador defensivo, enfim, a defesa também era tão podre quanto, então vai saber quem foi que deu esse pitaco aí na contratação, né? Porém, a dupla de linebackers é excelente, os Dallas. Aí você me diz como é que eles estão jogando, sabendo a situação que está a defesa, a linha defensiva. E a secundária parecia que estava muito ruim, mas estatisticamente eles cedem pouca jarda. Como é essa situação dos outros setores? Então, você falou que os nossos dois linebackers são muito bons, né? Eu acho que o pessoal que acompanha meio pelo nome do Jalen e do Van Der Esch não tá tão bom assim. Eu, particularmente, apesar da questão da lesão do Van Der Esch que vem no ano passado, essa questão do pescoço, eu meio que sou um crítico dele, porque eu fui aqui apaixonado por ele, aquela coisa do primeiro ano, aquele jogo memorável que todo mundo tem na memória, de 2 temporadas atrás contra o Saints, que ele anulou aquele ataque poderosíssimo do Saints ali com o Drew Brees, Michael Thomas, o Camara, o Michael Ingram estavam lá. A gente anulou o Saints no Superdome e o pessoal ficou com aquilo na cabeça, mas do ano passado pra cá, ele vem ele vem decrescendo assim, parece que não vai. Aí a gente fala, pô, mas será que é culpa da DL e tal? Mas não vai. Tanto que o pessoal brinca, né, que é um Shan-Li 2.0. Eu ainda falo, ó, pra ele ser o Shan-Li, ele só tá igual na parte da lesão, porque na questão técnica ele tem que comer muito arroz e feijão pra chegar perto do Lee. Já o Jalen Smith, ele sim, todo mundo continuou numa boa vibe. A gente sabe a questão de lesão que ele teve no início de carreira, a crescente que ele vem tendo, tal, a questão de números. Porém, esse ano, eu tenho um comentário que não me sai da cabeça. Em dias de jogos, por exemplo, o grupo da Nação Cowboys no WhatsApp, tem dias lá que eu nem olho, depois eu saio só relendo pra passar um pouco de raiva sozinho. Alguns comentários. O pessoal brinca que parece aquele Uninho 1.0 subindo uma ladeira de quase 90 graus de inclinação. Ele demora 3 horas pra correr e tal. Aí eu não sei se sobrecarrega nele ou se realmente ele não vai. Se é chamar, porque ele que fica ali recebendo as chamadas no Nolan, né? Que não sei se é o Mike Nolan ou é o Adam Gase. Eu acho que o Mike Nolan tá para o nosso coordenador defensivo, que o Adam Gase tá para head coach do Jets. Então, essa questão dos dois linebackers tá bem em cima disso. Não sei se a DL, que fez um trabalho mais relativamente ok na pressão nos últimos 2 anos, elevou o trabalho deles e acabava sempre nas corridas ele segurando, porque a nossa DL nos últimos 2 anos foi boa na pressão ao quarterback, porém foi péssima no jogo corrido, então eles que seguravam, ou se agora escancarou que eles não são tudo isso, que a DL tá um lixo e sobrecarregou eles, e eles não tem essa coisa toda que a gente acompanha, sei lá, um exemplo, os linebackers do Seahawks, o Bob Wagner e o KJ White lá, a DL do Seahawks não era aquela coisa ano passado, ano retrasado também, e eles seguravam tanto corrida e conseguiam pressionar, mostrando o quão bom eles eram. E na questão da secundária, que é a maior preocupação de todo torcedor dos Cowboys, desde o final da temporada do ano passado, que a gente trouxe o Haha e acabou se mandando embora, perdemos o Byron Jones, os absurdos que ele teve ano passado, e acabando, falando, pô, ferrou, né? Ainda bem que
a gente tinha aquela promessa de uma DL forte, linebacker forte, ia vir só pato morto. E pelo contrário, acho que se tem algo da defesa que esteja surpreendendo é a nossa secundária, principalmente o Trevon Diggs, que é um CB aí que caiu pra gente na segunda rodada e tá fazendo bem o feijão com arroz. Certo que em números, por exemplo, pegou o Carson Wentz na última semana aí, o Wentz tava meio naquele dia inspirado, padrão Wentz, lançando o pato morto adoidado e deu uma inflada nos números dele. Porém, acredito que tem um bom potencial para ser aquele CB, não digo uma ilha, mas dá para pensar em evolução. E a defesa do Dallas não sei, é algo incrível, cara, é algo surreal. O nosso ataque, se fosse continuasse com o deck, tinha que fazer 50 pontos, porque era certeza que só tomava 40. É surreal. Pois é, e aí pro torcedor do Steelers também não entrar com um clima de já ganhou nessa partida, que tá meio difícil de evitar até, da onde se acontecer uma vitória de Dallas, da onde você visualiza que vai sair? Eu visualizo uma vitória de Dallas. No ataque eu não confundisse, só se for aquela questão de usar um playbook muito focado ali em corridas, controlando o relógio, deixando ali, cansando a defesa dos Steelers, né? Porque é uma defesa muito forte, muito física. O TJ Watt lá, o Dupree, todos os nomes que você tem, tá algo absurdo. E se o QB que entrar, o pessoal brinca, o caixa do Walmart que entrar pra jogar de QB nosso, se ele resolver lançar bola, o Minka vai ter umas 50 interceptações no jogo. Então, não tem muito o que pensar se não for focar no jogo corrido. O Zeke resolver entrar em campo, que ele não jogou esse ano, e não dá pra culpar só o L ou o QB machucado, porque com o deck em campo, os números deles também não estavam bons e continuam piores. Ele resolveu não sofrer fumbles e contar que a nossa defesa esteja um dia inspirado, o Big Ben não esteja naqueles péssimos dias dele, que de vez em quando acontece, o pessoal brinca, tem as câimbras mentais dele, né? Torcer que ele esteja nesse dia e conseguir, sei lá, um turnover, uma pick six, coisa desse gênero. Acho que se a gente vir a ganhar dos Steelers, que algo vai ser muito improvável, mas aquela coisa absurda, vai ser nesse sentido, focar no jogo corrido do nosso ataque e forçar turnover do ataque dos Steelers, porque se for aquela coisa pau a pau, vocês pontuaram, a gente pontuar, esquece, isso daí não vai ter, não tem caminho. E torcer para que a perna do Zurline esteja o Greg Deleg esteja tudo vapor, porque ultimamente só ele que pontua no time dos Cowboys. Na verdade, todo touchdown tá vindo difícil. Beleza, Gustavo, a gente passou por tudo que a gente tinha desse jogo pelo lado do Cowboys. Pra galera que quiser acompanhar no dia do jogo ou continuar acompanhando vocês cobrindo o Cowboys, onde eles encontram a Nação Cowboys Brasil. Cara, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Twitter, pessoal, só procurar a gente lá, Nação Cowboys BR, qualquer uma dessas 3 mídias sociais. E se quiser sofrer com a gente, xingar, chorar, falar o que for, a gente tem grupos gigantes do WhatsApp aí, que em dias de jogos, como nós não temos aquela coisa de não tem como ir pro estádio, estamos lá, milhas de distância, então o melhor lugar que você tem, a gente faz. Hoje a gente se tornou o Muro das Lamentações. Chega de domingo, dia de jogo dos Cowboys, esse ano se tornou isso, é o Muro das Lamentações. Então encontra a gente lá nas nossas mídias. Nós somos uma torcida assim, um grupo de pessoas que não somos muito técnicos, não conhecemos muito de táticas técnicas, a gente parte mais pra brincadeira e aquela coisa, a torcida comum, tá lá pra brincar, pra dar risada, e ultimamente é aquela coisa, nem dói mais, a gente chora, a gente ri, mas de desespero, porque tem que fazer. É isso aí, você, amigo ouvinte do Black Yellow Brasil, continua na linha para esse podcast, porque a gente tem mais previsões. E obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, Danilo. Qualquer coisa, estamos por aí, só dá um toque. Forte abraço. Bom, o meu matchup para essa partida vai ser nós contra nós mesmos. Afinal de contas, quem acompanha os Steelers, quem acompanha o podcast, sabe que a gente tem uma mania muito chata de perder para times ruins. É um negócio impressionante. Os Steelers, eles conseguem ganhar de todo mundo e perder de todo mundo. É um negócio absurdo. Mas esse time dos Cowboys, meu amigo, é pedreira. É pedreira no seguinte sentido: vai ser muito difícil da gente perder, sendo muito sincero.
porque eles estão num nível de ruindade muito alto mesmo. Eles sequer sabem quem é que vai começar como quarterback, afinal de contas, o Dex machucou, o Dalton está na lista de Covid e o starter da última partida, que foi o Ben DiNucci, simplesmente mostrou que não tem condições de ser, não digo nem de ser quarterback titular, mas sim de entrar em campo pela NFL. Entrar em campo como quarterback na NFL. Ele não tem condições, pelo menos no momento não tem. Realmente foi um jogo pavoroso. E eu digo pavoroso, levando em consideração que ano passado a gente teve Mason Rudolph, que teve jogos horríveis, e Duck Hodges, que também teve jogos horríveis. Mas o Ben DiNucci conseguiu superar os dois, e talvez somados, porque realmente foi um negócio... Mas enfim, meu matchup é esse. A gente e as outras duas opções dos Cowboys também não inspiram qualquer tipo de confiança. Afinal de contas, um é o Cooper Rush, que é um cara que tem experiência em um jogo na NFL na vida inteira dele, e o outro é o Garrett Gilbert, que tem experiência em 2 jogos. Então, assim, é um negócio realmente absurdo. Eles estão num nível que fica muito difícil até mesmo de ter receio quanto a esse jogo. A gente sempre brinca no podcast que quando a gente vai enfrentar um time ruim, um time que não está tão bem na temporada, a gente fala, poxa, a chance de perder é alta, não sei o quê. Mas contra esse time dos Cowboys, assim, realmente fica difícil até mesmo de pensar nisso. A gente sabe que tem a zica, a gente sabe que tem tudo, mas... como eu falei, o nível deles está tão baixo, mas tão baixo, que ainda mais na posição do quarterback, que fica realmente muito complicado a gente pensar em qualquer coisa que não seja uma vitória de lavada. E para citar outro matchup que eu também acho importante, vai ser o right tackle dos Cowboys, que é o Terrence Steele, quase Steelers, mas não é, contra o TJ Watt. Afinal de contas, é o TJ Watt que atua mais por ali. Esse cara, ele cedeu 3 sacks e 7 pressões no jogo contra os Eagles. Então, assim, além da defesa dos Cowboys, também tá metendo pau, né? Na verdade, tem uns até que estão gostando, afinal de contas, para boa parte da torcida agora é ir de tanque para ver o que eles conseguem no draft, mas aqueles que ainda acreditam na temporada e querem alguma coisa estão metendo pau nesse cara. Então vai ser muito interessante ver o TJ Watt contra ele. Afinal de contas, o TJ Watt é candidato a Defensive Player of the Year. É um cara que está tendo muito impacto nas partidas, em todos os níveis da defesa, digamos assim, e vai ter uma chance de aumentar ainda mais os seus números. É claro que provavelmente os Cowboys vão botar uma proteção extra, vão, enfim, tentar diminuir essa situação, diminuir o impacto dele, mas assim, fica muito difícil com a nossa linha defensiva, né, que tem pelo menos 5 nomes que estão numa temporada maravilhosa. Então, vou ficar bastante de olho aí nesse matchup, porque a chance do TJ Watt ter um jogo talvez histórico é a ser considerada, viu? Realmente é uma chance a ser considerada. Tá bom? Então fica aí meus matchups para esse jogo e vamos ver, né? Vamos ver se não acontece mais um Steelering, como se diz lá nos Estados Unidos. Acho que nesse ponto da temporada, se a gente falar que não está empolgado, né, e que nem considera nosso time muito favorito para esse próximo confronto, seria uma mentirinha básica, né? Estamos sim empolgados e, bom, não existe algo como uma vitória fácil, mas devido à situação, né, o Dallas Cowboys sem seu quarterback principal, com alguns desfalques, acabou aí fazendo algumas trocas, então tá com o time enfraquecido, né? Não se sabe ainda nem quem vai ser o quarterback que vai atuar, ainda não foi confirmado, já que o Andy Dalton tá na lista de Covid, então não deve atuar. Eu só espero mesmo que os Steelers não compliquem esse jogo mais do que o necessário, como gosta de fazer, mas acredito que seja mais uma vitória pra gente, né, nessa semana. E por um lado pode ser até bom um descanso aí para uma parte dos nossos jogadores, né? Não ter um confronto talvez que seja tão intenso como foi na última semana diante do Baltimore Ravens e na semana anterior diante do Titans. Esperamos algo um pouco mais tranquilo nessa semana. Quero muito continuar vendo a evolução do Robert Spillane e espero que o Isaiah Buggs também possa jogar mais alguns snaps. Ele teve uma regressão essa semana, né, na lesão, mas aguardo muito o Buggs também, é uma boa chance para ele mostrar serviço. E é isso, vamos tentar buscar mais uma vitória e seguir essa sequência incrível aí. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go.
What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Season-long fantasy can take so much time, but on Prize Picks, I can pick a new lineup every day. The app is really simple to use. To create a lineup, pick more or less on at least 2 players. Prize Picks puts their members first, so all withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineups hit, I can get my money in as quick as 15 minutes. On Prize Picks, you can mix and match players from different sports. Combine your favorite players from football to basketball to hockey to WNBA. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If your player goes down in the first half, Prize Picks won't count it as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. Just download the Prize Picks daily fantasy app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.